Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Glória a Deus por mais um dia, glória a Deus por mais uma manhã, louvado seja o nosso Senhor. Eu desejo que você e a sua casa estejam bem, para honra e glória do nome do Senhor. Chama a presença do Espírito Santo nesse lugar, para que Ele fale com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Obrigada, meu Deus, por mais um dia. Bom dia, Mi. Bom dia, Deus Irê. Bom dia, Dilma, Joselma, Terezinha. A paz do Senhor. Glória a Deus por mais um dia na presença do Senhor. Por mais uma manhã que se fez nascer diante dos nossos olhos. Amém? E com tudo que nós vivemos e com tudo que nós aprendemos, como Deus tem sido bom. Amém? É verdade que tem alguns momentos da nossa vida nós nos surpreendemos com as coisas que o Senhor faz. É verdade que às vezes o medo vem, mas rapidamente quando nós estamos firmadas no Senhor, nós já entregamos tudo a Ele, não é verdade? Glória a Deus por isso. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Senhor Faro, Coelho, não saberia dizer, mas bom dia, sejam todos bem-vindos. Nós estamos bem e nós estamos todos bem, graças a Deus, minha família também. Estamos mais unidas do que nunca, para a honra e glória do nome do Senhor. Ele tem trazido um novo molde para a nossa família, vamos dizer assim, um novo molde. Quando nós oramos e nós entramos em guerra, o Senhor responde. Por isso, em tudo que nós oramos, em tudo que nós pedimos, nós precisamos estar preparados para receber de todas as formas, porque o Senhor, Ele traz. Quando nós colocamos de verdade, Ele traz. E é verdade que às vezes a gente se assusta, mas nós pedimos, não é? Então nós precisamos estar prontos para aquilo que nós pedimos, porque Deus não esquece daquilo que a gente pede. Você pode até esquecer, mas Ele não esquece. Amém? Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor Deus. Depois, na hora certa, eu conto para vocês, tá bom? Porque eu disse isso hoje, tudo no tempo de Deus. Hoje nós vamos ler o capítulo 2 de Timóteo, 1 Timóteo, né? Vai trazer para nós sobre conselhos, sobre a oração, vai falar um pouco da mulher cristã, daquele tempo, sobre os bispos, diáconos e a verdade revelada. A verdade de Jesus. Jesus que é a verdade revelada de Deus sobre a nossa vida, para a nossa vida. Amém? Então, nesse capítulo, Paulo fala para nós sobre a oração pública, a autoridade espiritual, o comportamento dentro da igreja e o papel de homens e mulheres no culto. Naquele tempo havia muita desordem, né? Muita desordem por conta da deusa Artemis. Então as mulheres perdidas, longe da fé, né? Distantes da fé, distantes do Senhor, por influência da deusa Artemis, elas achavam que elas poderiam fazer qualquer coisa. Então Paulo escreveu essa carta para trazer disciplina naquele tempo. Então essa carta mostra que a vida da igreja, ela deve refletir ordem, porque Deus é um Deus de ordem. Não só ordem, mas a igreja, ela deve refletir intercessão, reverência, respeito, bom comportamento. Tudo isso o amor traz de uma forma natural, não é verdade? Quando nós temos o amor de Cristo em nós, a ordem, a intercessão, a reverência e o respeito, ela vem de uma forma natural. Não precisa que ninguém nos repreenda. Nós sabemos o que deve ser feito.
não é? Então, o foco desse capítulo é como a comunidade cristã deve se comportar em oração e adoração ao nosso Senhor. Toda oração e toda adoração deve haver muito amor, muita intimidade, muito respeito, honra, tudo de maneira ordenada, tudo no seu tempo, né? Paulo mostra aqui que o culto não é um evento emocional, não é para ser um show, é uma reunião de fé, é um momento de intercessão e santidade. Amém? Jesus é o centro, Jesus Cristo é o centro, a verdade da palavra deve ser o centro do culto. A oração em nós e dentro de uma igreja é o alicerce, é o nosso alicerce. Então a oração é o alicerce da igreja e torna um canal de salvação e influência para o mundo todo. Pode ver que quando acontece assim um evento muito grande de adoração e louvor e palavra em um lugar onde há ali um clamor verdadeiro pela presença do Senhor, pelo poder de Deus a operar, grandes coisas acontecem. Amém? Vocês têm visto isso recentemente. Deus age onde há um clamor verdadeiro, por misericórdia, por mudança. Versículo 1 diz assim, ó: em primeiro lugar, peço que sejam feitos orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possam viver uma vida calma e pacífica com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade, pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Essa foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. E eu fui escolhido como apóstolo e mestre dos não-judeus para anunciar a mensagem da fé e da verdade. Eu não estou mentindo, estou dizendo a verdade. Quero que todos os lugares os homens orem, homens dedicados a Deus, e que ao orarem eles levantem as mãos, sem ódios, sem brigas. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, meu Deus. Olha o que Paulo traz aqui. Paulo começa com a prioridade número 1 da igreja. Aqui, né? A oração. A oração é o alicerce. A oração é a base de tudo na nossa vida. A oração nos conecta com o Senhor, a oração nos traz a paz que nós precisamos. A oração permite com que você abra a porta do seu coração, que você se renda em espírito diante de Deus e diz: Espírito Santo, me conduz, me leva. Eu não posso sozinha, eu não consigo sozinha. Que a tua vontade seja feita, Senhor. Eu estou pronta. E é verdade que mesmo você dizendo que está pronta, a hora que chega aquilo que você pediu, pode ser que você sinta medo, mas vai com medo mesmo. Entrega nas mãos do Senhor. Meu Deus, o medo não é do Senhor. Jesus sentiu medo. Mas o que Jesus fez quando ele sentiu medo? Ele subiu ao monte, ele foi orar, ele buscou a presença. Jesus sentiu angústia, sentiu aflição e ele foi buscar o Pai. Todas as vezes que Jesus sentia
qualquer sentimento que não provinha do governo de Deus, Jesus buscava a presença do Pai. E é o que nós temos que fazer. E é dessa maneira que Paulo começa esse capítulo. Ele menciona 4 formas diferentes de buscarmos a oração. 4 formas diferentes de orarmos a Deus. Súplica. Na súplica nós fazemos pedidos específicos, urgentes. Senhor, eu te suplico por isso agora. Eu entro diante do Senhor em súplica, para que o Senhor haja, para que o Senhor entre com providência nessa súplica que eu entrego ao Senhor. Então tem a súplica, orações, que é um momento de comunhão, aquele momento que você está ali todos os dias, que você está na presença do Senhor em oração. A oração que nós fazemos todos os dias, a súplica é diferente. A súplica, ela é um clamor, é um pedido ali, é um socorro, entende? É urgente. A oração é um tempo de comunhão contínua com Deus. A intercessão. A intercessão é quando você clama em favor de outros, quando você clama em favor de quem precisa, você clama em favor de um povo, você clama em favor, por exemplo, você clama para que Deus entre com providência naquela cidade do Paraná onde houve a destruição. Isso é uma intercessão. Senhor, entra com providência, levanta grandes empresários para aquele lugar, para que eles possam ser tocados pelo Senhor e ajudar com o que eles podem, porque o Senhor deu a eles abundância. Então que nessa hora o Senhor use-os para que eles sejam generosos com aquele povo. Isso é uma intercessão. E ação de graças, gratidão, um momento de gratidão na presença do Senhor, porque a gratidão mantém o teu coração puro. Amém? Então nunca se esqueça, 4 tipos de oração: a súplica, a oração, a intercessão e a ação de graças. Sempre, para que o seu coração se mantenha grato na presença do Senhor. Então uma igreja viva é uma igreja que ora, uma igreja que intercede, uma igreja que tem ação de graças. Amém? Uma igreja que faz súplicas quando é necessário, a levantar o povo a suplicar por algo que é urgente que aconteça, ou para a nação, ou dentro da própria igreja, ou sobre a vida de algum membro, alguma ovelha da igreja, ou algum sacerdote. Então a igreja viva, ela ora, não apenas por si, mas por todos. Amém? Em nome de Jesus. Então a oração, ela deve incluir governantes, autoridades. Nós temos que orar por todos, mesmo que sejam injustos ou incrédulos. Nós temos um coração bom e puro. Se eles não têm, nós temos. E nós precisamos orar por todos, porque o propósito da oração, minhas irmãs e meus irmãos, é promover a paz e a liberdade para viver o Evangelho na sua essência, na verdade. Paulo escrevia isso enquanto o imperador romano era Nero, um perseguidor. E mesmo assim, ele mandou orar por ele. Mesmo assim, Paulo pediu oração por ele. Então, orar pelas autoridades é um ato de fé e sabedoria espiritual da nossa parte. Não de aprovação política, não é isso. Mas nós oramos, podemos orar: Senhor, chegue até as autoridades da nossa nação brasileira. Arranca a venda dos olhos deles, para que eles possam enxergar e agir com justiça. O povo sofre por falta de sabedoria de um rei, o povo sofre. Então eu entrego nas mãos do Senhor toda a autoridade que cuida do nosso país, porque o teu povo chora, o teu povo clama por justiça.
o símbolo da justiça do Brasil tem uma venda nos olhos, né? O Espírito Santo está me trazendo isso agora. Essa imagem. Arranca a venda dos olhos, Senhor. Que toda autoridade que lidera esse país enxergue o que eles estão fazendo em nome de Jesus. Que o teu amor caia em uma porção dobrada naquele lugar. Nós devemos orar. Amém? A oração intercessora agrada a Deus. Chega ao coração dele. Nós precisamos tomar cuidado com a oração intercessória, de sempre entrar revestido das armaduras. Se você não tem força e autoridade, porque ainda você é novo na fé, no posicionamento, entregue ao Pai. Ainda assim é uma oração intercessória. Não entre em guerras que não são suas. Interceda entregando ao Senhor. Assim, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar ao Senhor a nossa nação brasileira e todos os governantes e autoridades. Que o Senhor entre com providência, porque o teu povo chora, o teu povo clama. E eu coloco nas mãos do Senhor para que o teu poder opere nesse lugar, em nome de Jesus. E eu me retiro desse campo de intercessão agora e volto para o meu lugar com aquilo que é meu, com as minhas bênçãos. E entrego todas as guerras que não são minhas para que o Senhor, com os seus anjos, façam essa guerra, em nome de Jesus. Então você entra, apresenta e sai. Tem que sair, seja por quem for, por uma família, por um enfermo. Você entra no campo de batalha, apresenta a Deus e sai do campo de batalha. Porque se você permanece no campo de batalha, você fica ligado naquela guerra. E com isso você começa a ter um cansaço exagerado, um sono exagerado. Você pensa que é preguiça, mas não é. Começa a te trazer um esgotamento emocional, espiritual, mental, físico. As suas energias começam a ser minadas, você começa a ter dor de cabeça. Tá bom? Isso tudo é reflexo de uma intercessão que você não sai do campo de batalha. Então eu sempre oriento todas as pessoas que eu atendo, com todas as pessoas que eu posso conversar. Não compre guerras que não é sua. Saiba entrar na guerra. Coloca a armadura, entra, ora, intercede, sai, troca a armadura e fica no seu lugar. É muito importante que vocês entendam isso. Precisamos nos proteger, nos revestir sempre. Amém? A intercessão é agir com o coração de Deus. Então, o mesmo coração que deseja salvar, nós desejamos salvar, mas nós precisamos agir com amor, responsabilidade, pureza no nosso coração e nos posicionar como deve ser feito. Amém? Sempre, por todos. Tá bom? Em nome de Jesus. É diferente de você entrar num campo de batalha por um filho seu, por um esposo, pelo seu esposo. É diferente. Seu esposo é carne da sua carne, então você entra com os dois pés. Entende? E guerreia com força. É diferente. Entende? Você sempre deve sair do campo depois de interceder. Então, aqui no versículo 4, quando ele diz assim que Paulo escreve que ele quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade, Deus quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade. A verdade é Jesus Cristo. A verdade é o Evangelho, porque o Evangelho que nós estamos lendo e estudando é o Evangelho de Jesus, depois que Jesus veio. Então esse é um dos versículos mais claros da Bíblia sobre o desejo universal de salvação de Deus. É um desejo universal. É a palavra de Deus em todos os lugares do mundo inteiro. É a mesma. O desejo de salvação de todos.
Esse é o desejo de Deus. A vontade de Deus é que todos sejam alcançados, embora nem todos aceitem, nem todos aceitarão. A salvação é para quem recebe a verdade do Evangelho. Nem todos aceitarão. E nós precisamos ter consciência disso. Evangelizar e interceder é cooperar com o desejo do próprio coração de Deus. Então, Paulo afirma a unicidade do mediador, não há outro caminho. O acesso ao Pai é Jesus, não tem outro caminho. Porque é muito claro que ele diz aqui no versículo 5, pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, que é o ser humano Cristo Jesus. Grifa aí, para você não esquecer. Eu vou grifar aqui, ó. Só existe um Deus e uma só pessoa que une os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus. Porque ele deu a sua vida para que todos fiquem livres do pecado. Só existe Jesus. Ele é o único caminho que nos leva a Deus, nosso Pai. Ele é o mediador, porque é Deus e homem ao mesmo tempo. Então nenhum santo, nenhum anjo, nenhum líder espiritual pode substituir essa mediação. Somente Jesus. Jesus é o elo único entre Deus e a humanidade. E isso deve centralizar toda a nossa fé e toda a nossa adoração. Amém? Obrigada, Espírito Santo. A base da mediação de Cristo é o sacrifício voluntário dele na cruz. Então ele não apenas intercede, mas ele pagou o preço da nossa redenção. Jesus nos comprou da escravidão do pecado. Nunca se esqueça disso. Jesus nos comprou, nos tirou da escravidão do pecado. Então Jesus apenas não falou sobre amor. Ele não só falou sobre o amor, ele pagou o preço do amor com a sua vida por nós. Não deixa ninguém roubar isso de você. Essa é uma verdade que você precisa guardar e levar a todos. Paulo reafirma o seu chamado e a sua autoridade no versículo 7. Ele foi enviado aos gentios, que são os não-judeus, para ensinar a fé e a verdade, combatendo mentiras espirituais. Como nós vimos isso? Quanto Paulo tem nos ensinado sobre isso? Então, o verdadeiro ministro, ele traz aqui para nós que um verdadeiro ministro é designado por Deus. Fala com verdade, ensina com fidelidade, não distorce palavras. Não me cansarei de falar, porque o Evangelho não se cansa de repetir para que a gente entenda de uma vez por todas. Quando ele diz no versículo 8, quero que em todos os lugares os homens orem, homens dedicados a Deus, e que ao orarem eles levantem as mãos, sem ódio e sem brigas. Aqui homens refere-se aos líderes, aos representantes da congregação, mas também simboliza todo crente maduro. Todo crente maduro. Levantar as mãos santas é sinal de pureza, é sinal de entrega, de rendição. Eis-me aqui, Senhor, eu estou entregue a Ti, eu Te amo. Eu louvo e adoro o Senhor com toda a força do meu coração. E Paulo alerta ainda, a verdadeira oração, ela não nasce de ira ou briga. Porque é isso que ele diz aqui, ó, sem ódio e sem brigas. Levantem suas mãos ao orarem, de maneira dedicada, verdadeira. A oração eficaz, ela vem de corações limpos, entende? Ela vem de corações limpos, não de bocas religiosas. Amém? Ó aqui a Alexa ouvindo, ó. Alexa, parar. Eu não sei o que eu falei que ela achou que eu estava falando com ela. Vou ler o versículo 9 agora. É a tecnologia, né? Meu Deus. Alguma palavra aí que eu falei que ela achou que eu estava falando com ela. Ah lá, de novo. Alexa, parar. Deixa eu tirar de lá, peraí. Já voltar para cá pro computador.
Agora nós vamos entrar no versículo 9, quando fala para nós sobre a mulher cristã. Deixa eu voltar aqui onde eu estava. Versículo 9. A mulher cristã. Agora nós vamos entrar na parte que vai falar da mulher. Versículo 9 diz assim: Quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples. Que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados, nem com joias de ouro ou de pérolas, nem com roupas caras. Que se enfeitem com boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda a humildade. Não permito que as mulheres ensinem ou tenham autoridade sobre os homens. Elas devem ficar em silêncio, pois Adão foi criado primeiro e depois Eva. E não foi Adão quem foi enganado. A mulher é quem foi enganada e desobedeceu à lei de Deus. Mas a mulher será salva, tendo filhos, se ela, com pureza, continuar na fé, no amor e na dedicação a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Vamos meditar nessa palavra que o Evangelho nos traz. Paulo passa agora às mulheres, não para oprimir, mas para corrigir excessos que aconteciam nos cultos. Algumas buscavam atrair a atenção pela aparência e isso tirava o foco da adoração. Por isso Paulo escreveu dessa forma na carta a Timóteo, primeira carta a Timóteo. A beleza que agrada a Deus é a do coração humilde e não a do exibicionismo, entende? É um posicionamento que muitas mulheres ainda precisam ter nos dias de hoje. Algumas ainda não entenderam o processo e ainda precisam ser exortadas diante a conduta dentro dos cultos. Paulo diz no versículo 10 que o verdadeiro adorno de uma mulher piedosa, são as suas obras, a generosidade que ela carrega, a servidão no reino e a pureza do seu coração. Esse é o verdadeiro adorno. Essa é a verdadeira beleza. O testemunho silencioso da santidade de uma mulher vale mais do que qualquer aparência. Que parte as pessoas não entenderam ainda? Qual parte as pessoas não entenderam do Evangelho? Que é isso que Paulo quer dizer. O testemunho silencioso, a mulher sábia que edifica o seu lar, a mulher sábia que leva com sabedoria a oração, o posicionamento fiel, o posicionamento certo, sem ficar querendo entrar em guerra, em briga dentro de casa, amando a todos, auxiliando a todos que não estão ainda no caminho do Senhor. A mulher é a lanterna, é a chama acesa do Evangelho dentro da sua casa. A mulher precisa entender que quando ela age na verdade do Evangelho, a sabedoria é sua melhor amiga e ela consegue administrar todas as coisas, o seu tempo, a sua vida profissional, a sua vida ministerial. No versículo 11 e 12, esse texto precisa ser entendido com o contexto cultural e pastoral da época. Precisa ter sabedoria para entender contexto cultural e pastoral daquela época. Algumas mulheres recém-convertidas estavam interrompendo o culto e ensinando falsamente por causa da influência da deusa Ártemis. Paulo então ordena ordem e reverência. Paulo ordena ordem e reverência, não silêncio absoluto. Em outros textos, como em Romanos 16, ele reconhece as mulheres cooperadoras e profetisas. Ele reconhece
as mulheres profetizas. O princípio de tudo é a ordem e o respeito à liderança espiritual, entende? Não a exclusão do serviço feminino, não é isso. Até porque muitas mulheres financiavam as obras de Jesus. Não é nada sobre exclusão, é sobre ordem, decência. É isso que nós precisamos entender. Quando ele diz sobre porque o primeiro formado foi Adão e depois Eva, né? Primeiro foi formado Adão, depois Eva. O que quer dizer aqui? Paulo usa a criação como base de princípio e ordem. É isso que ele faz. Eva foi enganada. Tudo bem, é verdade. Eva foi enganada. Mas Adão pecou o quê? Ele pecou conscientemente. Ambos erraram. Ele também sabia que não devia comer. Erraram de maneiras diferentes. Olha a verdade do Evangelho. Adão também pecou. Ele poderia ter dito, não, mulher. Deus falou comigo. Eu sei que eu não posso comer. Se você quis comer, o problema é seu. Come sozinha. Ele não poderia ter dito isso? Se alguém vem me oferecer uma coisa proibida, hoje eu conheço o Evangelho, eu vou falar, não, meu irmão. Obrigada. Não quero isso não. Pode ser o meu esposo. Eu vou falar, não, amor. Não quero isso não. Isso não pertence para mim, não. Deus falou para mim que isso não é certo. Adão podia ter falado não. Mas ele comeu. Ele comeu consciente. Ele também errou. Então a lição aqui é que a liderança espiritual deve ser exercida com discernimento e ensino fiel, e não com impulsividade. A liderança espiritual nunca deve ser feita com impulsividade. Nunca. Entende a diferença? Indo um pouco mais profundo sobre a parte que fala da mulher, a autoridade espiritual dentro da igreja deve ter ordem, porque Deus é um Deus de ordem e nunca deve ser uma disputa, nunca deve ser tomado como disputa ou o desejo de controle. Deus não é nada disso, e naquele tempo estava acontecendo isso. Era isso que estava acontecendo. Por isso Paulo escreveu dessa forma a Timóteo. Amém? Paulo estava escrevendo a Timóteo por que a Timóteo? Porque Timóteo estava pastoreando a igreja de Éfeso, lembra? Uma cidade cheia de influência pagã, ali com rituais que davam a posição central às mulheres, e muitas dessas mulheres, elas eram recém-convertidas e traziam ali para dentro da igreja costumes e comportamentos ligados àquela cultura da época, que era o quê? A vaidade excessiva, um exibicionismo além do normal e domínio. Elas tinham, através da influência da deusa Artemis, um domínio sobre os homens. Era isso que elas queriam ter. Então Paulo não estava diminuindo as mulheres, mas corrigindo aquele excesso. Todo excesso é prejudicial. O reino de Deus tem ordem, a submissão, entende? E existe propósito diferente para cada papel, tanto para o homem como para a mulher. Não existe desigualdade, entende? Não existe desigualdade, existe, cada um tem o seu papel. Amém? Não fica, irmã. Não tem nenhum lugar que fala sobre isso. Entende? Nós precisamos nos cuidar com cuidado. Já fala. Cuidar com cuidado. Entende? Sem exagero. Imagina naquela época, pela influência da deusa Artemis. Na verdade, até hoje, muitas pessoas são influenciadas por demônios. Não é? Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela vida de tantos que estão saindo de cativeiros que distorcem a palavra
Nós precisamos compreender isso. Quando Paulo disse no versículo 11 e 12 sobre o silêncio, olha só, as mulheres devem aprender em silêncio e com toda humildade. E depois ele diz, não permito que as mulheres ensinem ou tenham autoridade sobre os homens, elas devem ficar em silêncio. O silêncio aqui, que Paulo traz, não significa proibição de falar, não é isso. E sim atitude de humildade e receptividade. Atitude de humildade. Você pode ter um cabelo curto e você pode ter um cabelo longo. Não é o teu cabelo que vai te salvar. É o teu posicionamento. É o teu coração. Entende? É humildade. É aquilo que você carrega em espírito e em verdade. Amém? Paulo estava corrigindo as mulheres que estavam interrompendo os cultos. Tinham mulheres que estavam interrompendo os cultos, discutindo em público, tentando ensinar ali, sem preparo teológico nenhum. Elas não tinham conhecimento nenhum da palavra. Não tinha nenhum preparo teológico que fala, né? Teologia, teólogo, não tinha preparo. E elas estavam querendo falar mais que os homens. E Paulo estava colocando ordem, estava falando, Timóteo, põe ordem aí. Na igreja de Éfeso, está tudo desordenado. Então a autoridade espiritual dentro da igreja, ela deve seguir a ordem estabelecida por Deus, entende? Deus é um Deus de ordem. Não é proibição a mulher falar. Entenda isso. Não é proibição a mulher ensinar. Pois em outros textos da Bíblia, Paulo reconhece mulheres como profetisas e cooperadoras no Evangelho. Ele fala sobre mulheres profetisas como Priscila, como Febe, como Lídia, profetisas, cooperadoras do Evangelho. Ele reforça que ensinar com autoridade requer maturidade espiritual, submissão à liderança e alinhamento com a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra para falar da palavra. Não dá para simplesmente querer tomar o lugar, entrar igual essas mulheres estavam fazendo nessa época, invadindo a frente ali da hora que o homem falava a palavra para levar palavras falsas. Entende? Quando Paulo falou de Adão e Eva, aqui ele trouxe a ordem da criação e o engano. É muito importante que vocês entendam isso. É um capítulo curto, mas vocês precisam entender a fundo para que vocês não sejam mais enganados. Em nome de Jesus. Adão foi formado primeiro, é verdade. Fala de ordem, de autoridade. Eva foi enganada. Fala de vulnerabilidade ao engano, quando há o afastamento da cobertura espiritual. Todo aquele que vive afastado da cobertura espiritual está vulnerável ao engano, a cair no engano de Satanás. Então esses versículos eles apontam para a importância da liderança espiritual equilibrada. Homens e mulheres têm dons e funções diferentes, ambos dependem da obediência à palavra. Os dois devem viver em obediência à palavra, para não cair no engano do orgulho, no engano da vaidade, no engano da desobediência, da independência, de achar que é autossuficiente. A autossuficiência é uma destruição na vida da pessoa. Aquele que se acha autossuficiente, que não precisa de Deus, que não precisa de buscar conhecimento, ele já está no engano, já está no caminho da destruição. Nós somos sim dependentes do Senhor, dependentes da palavra. E nós precisamos ter o conhecimento da palavra para que a gente não seja enganado. É isso que Paulo ensina. A mulher é chamada para ser geradora, sim, nos dias de hoje. Paulo não diz que a mulher é salva por ter filhos, não é isso, e sim que a redenção feminina vem através do cumprimento do propósito de Deus em sua vida. É isso que ele diz. Esse é o conhecimento que vocês precisam receber, que inclui gerar vida. O que é gerar vida?
Você pode gerar tanto vida física como vida espiritual. Você pode gerar uma vida espiritual naquele que está morto. A pessoa está ali vivinha, mas ela está morta espiritualmente. E você tem um papel de levar vida a ela. Olha o avivamento. Levar vida onde estava morto. Então não é só gerar vida física. Porque existem os filhos naturais e os filhos espirituais. Aqueles que você deu o direcionamento, que você ajudou através da palavra com que aquela pessoa voltasse à vida. Entende? A mulher é chamada para ser geradora de filhos, de ministérios, de levar transformação à vida de outros. Não é a mulher que tem, através da palavra de Deus, da presença do Espírito Santo e do agir do Espírito Santo através da oração, de levar toda a sua casa a ser salva? E isso é o gerar espiritual. É o papel da mulher. Levar pessoas também à salvação. Deus precisa muito de nós. Que nós sejamos vasos nas mãos do Senhor. Que Ele nos use para que o nosso testemunho levante a vida de outras pessoas. É isso que nós precisamos entender. É esse o conhecimento que nós precisamos receber da palavra do nosso Senhor. Quando Paulo escreveu isso para Timóteo, se alguém vier falar essa palavra para você de maneira sem conhecimento, você vai dizer assim: meu irmão, minha irmã, Paulo escreveu essa carta a Timóteo porque Timóteo cuidava da igreja de Éfeso. Era uma igreja pagã, grega, tinha uma influência, cheia de influência grega e pagã. Então, o culto naquela época era marcado pela deusa Ártemis. Ela era uma deusa. Então, era uma divindade feminina, adorada com rituais que davam ali posição central e poder às mulheres. Por isso Paulo escreveu isso. Porque as mulheres não tinham ainda conhecimento da palavra, eram novas na fé. E Paulo precisava levar ordem. É isso que está dizendo. Entende? E muitas mulheres precisam entender que quando elas se excedem nos dias de hoje, elas não estão fazendo aquilo que nós sabemos que o Evangelho mostra. Porque Paulo começa dizendo que nós precisamos ser sensatas ao nos vestir de maneira simples, respeitosa. É só isso. É só isso. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. O nosso corpo pertence a Deus e ao nosso esposo. Não é para ficar expondo. Entende? É só isso. Se eu sou cheia do amor de Jesus, alguém precisa me falar isso? Claro que não. Porque conforme eu fui me convertendo, né? Porque a gente se converte e o Espírito Santo vai agindo dia após dia. O seu guarda-roupa muda. Algumas roupas que você usava, você coloca e se olha diante do espelho, você vê que já não combina mais com você. Você não se sente mais à vontade de usar. Você não fica confortável. É o Espírito Santo que te convence. É Ele que te trata. É Ele que te molda. Então, quando você se converte de verdade, ninguém precisa falar para você como você vai se vestir. É natural. Os seus olhos se abrem e você começa a entender que aquilo não é mais o que você carrega. Porque você se sente tão amada que você não precisa mais expor o seu corpo para ser amada. Porque a mulher que expõe demais o corpo é porque ela ainda não conheceu o amor de Jesus e ela tem o desejo de ser amada. E por engano de Satanás, ela acha que mostrando demais o corpo, ela vai ser amada, ela vai chamar atenção. É o que acontecia aqui. Acontece até hoje.
Por isso nós precisamos amar o pecador e não o pecado, e não julgar. Conhecendo a verdade, nós devemos auxiliar com muito amor e respeito. Se você tiver intimidade com quem é recém-convertida, com muito amor e respeito, você pode levar essa palavra. Deus te ama tanto. O seu corpo é morada do Espírito Santo. Guarda o seu corpo ao Senhor. Entende? O Espírito Santo faz tudo isso. Então é isso que Paulo diz aqui. A mulher hoje, para ela falar, ela precisa ter conhecimento. Paulo disse aqui, a mulher não pode falar, ela não tem conhecimento nenhum. Ela está querendo competir. Aqui, na palavra, ela está querendo competir com o homem por influência de Ártemis. Entende? Essa é a palavra. É isso que traz para nós o Evangelho hoje, o ensino de hoje. Amém? Em nome de Jesus. A mulher tem um papel essencial na formação espiritual das gerações. A nossa fé influencia toda a nossa geração, todo o nosso futuro. O que você ensina aos seus filhos, eles vão ensinar aos filhos deles, que são os seus netos. E a geração vai sendo influenciada por aquilo que você gerou. Porque quando nós ensinamos a verdade na sua essência, o Espírito Santo começa a habitar também no coração de quem recebeu a palavra. Amém? Em nome de Jesus. E isso ninguém tira, ninguém rouba. Nunca mais Satanás consegue roubar quando você planta a verdade no coração do outro. Então hoje nós aprendemos aqui que a oração universal, ela é em todo lugar, ela cabe em todos os lugares. A intercessão é a base da vida da igreja. Amém? Obrigada, Jesus. E nós devemos sim orar pelos nossos governantes, pelas lideranças, com responsabilidade, orar com amor, com verdade, entregando tudo nas mãos do Senhor. E o nosso único mediador a Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos amou. É o único mediador, é o único intercessor nosso. É o nosso Senhor Jesus. Não existe nada, não existe outro que nos leve até a presença de Deus. Nós vimos que o culto exige pureza, exige modéstia, exige reverência, uma conduta certa no culto a Deus. Nós vamos lá para cultuar o Senhor, para adorar o Senhor. Amém? Obrigada, Jesus. Precisa de ordem espiritual em tudo na nossa vida. Em tudo precisa de ordem espiritual. Homens e mulheres devem servir com respeito, com a mente e o coração limpos, puros, porque nós sabemos que a oração muda ambientes. Antes de qualquer ação na tua vida, ore. É preciso dobrar os joelhos e orar e pedir ao Senhor direção de todas as coisas. Orar pela igreja, orar. A oração é um ato profético. A oração é um ato profético, você está declarando. Então, mesmo que você não concorde, por exemplo, você vai orar pelo Brasil, você não concorda com o que está acontecendo. Ora, você está cumprindo a vontade de Deus. Profetiza. Pai, eu declaro que o nosso Brasil, a nossa nação, é uma nação de paz, é uma nação de unidade, de comunhão, onde muitos têm o coração bom a ajudar os outros. Ora, é um ato profético. E nunca se esqueça que Jesus é o centro. Por isso tudo nós temos que orar em nome de Jesus. Nenhum homem, mulher ou tradição substitui o nosso Senhor Jesus, que é o mediador das nossas orações. É o mediador eterno de tudo aquilo que nós pedimos a Deus. Jesus é o centro do culto.
Jesus é o centro do culto. Não se engane. Não se deixe enganar. Amém? E nós devemos sempre nos lembrar que Deus vê o nosso coração, tudo. Ele sonda o teu coração. Deus vê o coração, mas o coração puro também reflete na aparência e no comportamento. Então, quando você tem um coração puro, o que você vive já mostra que o teu coração é puro. Amém? Glória a Deus por isso. Obrigada, Jesus. Esse capítulo ele mostra que a verdadeira espiritualidade na nossa vida não é falar alto, mas viver com reverência, com equilíbrio e oração. É natural que até o seu tom de voz mude quando você reflete a imagem de Cristo. Tudo muda. A Igreja de Cristo é chamada hoje a ser um lugar de oração, de adoração, de santidade, de reverência, onde homens e mulheres refletem ali a beleza da ordem divina e o poder da graça de Deus. Essa é a Igreja de Cristo, onde tudo flui em ordem, onde cada um fala de acordo com o que foi chamado, escalado. Hoje existe escala, né, nas igrejas. Existe uma escala, existe programação, existe ordem. Cada um fala ali no momento em que é falado, conhece a palavra, sabe da verdade. É sobre isso. Amém? Em nome de Jesus. Eu desejo que a palavra de hoje tenha trazido para você mais do amor de Deus, mais do amor de Jesus sobre você, mais da verdade que só existe um Deus e uma só pessoa que nos une a Ele. Só existe um Deus e uma só pessoa, o Senhor Jesus. Tudo é em nome de Jesus que nós precisamos fazer, sempre. Amém? Eu desejo que o Espírito Santo de Deus te conduza em tudo que você precisar. Em tudo, em tudo, em tudo. Absolutamente tudo. Que tudo da sua vida seja conduzido por Ele. Que você nunca se esqueça de pedir orientação. Que você nunca se esqueça de pedir ao Senhor para que Ele te guie, para que Ele te conduza. É tão importante isso. Eu e a minha família temos vivido muito isso. Pedir para que o Senhor limpe. Essa é a palavra. Limpa, Senhor, limpa. Quando eu peço, afasta de mim tudo que me afasta do Senhor. Tira desse ambiente tudo que não é teu. Quantas vezes nós oramos por isso? Ele tira. Ele faz. Porque Ele é Deus. E não se assuste a hora que Ele fizer. Só confia, você pediu. Deixa Deus agir. Deixa Deus agir na tua vida. Amém? Deixa Ele fazer. Ele faz. Ele sabe o que é o melhor. Nós não sabemos. Ele sabe. Então só confia. Muitas vezes nós vivemos situações porque de verdade nós somos culpados. Nós vivemos algumas situações hoje que a culpa é nossa, porque nós erramos lá atrás, porque nós negligenciamos alguma coisa. Muitas pessoas tomam atitudes sem consultar a Deus ou porque se acha suficiente para fazer,
E aí passa anos, e aí quebra dentro, sabe? Por quê? E aí esquece que lá atrás fez errado. Por isso que hoje está passando a situação que passa. Então, erros lá atrás pode ser a consequência de hoje que você está passando. E nós precisamos buscar a Deus, não tem outro caminho. Reconhecer. Quanto antes nós reconhecemos o nosso erro diante do Senhor, mais rápido a gente sai da situação. Porque isso demonstra humildade. Eu errei, Pai. Me perdoa porque eu achei que eu era suficiente, que eu estava fazendo o que era certo, mas eu não te consultei. Por falta de conhecimento, por falta de maturidade. Eu errei, eu reconheço o meu erro, mas eu quero te pedir perdão, me lava. Que rios de águas vivas fluam através de mim, lavando todo o meu erro, toda a minha culpa. Jesus levou toda a minha culpa naquela cruz. Eu não quero carregar esse peso, eu não quero que os demônios fiquem me trazendo essas flechas. Me livra de tudo isso, Senhor. O Espírito Santo está muito forte aqui, muito presente. Obrigada, Espírito Santo. Quanto mais rápido a gente reconhece o nosso erro, mais humildade transborda, mais virtudes geram no teu coração. Amém? Fala com Deus. Em nome de Jesus. Só Ele pode aliviar a sua aflição, a sua dor, a sua angústia, o seu sofrimento. Só Ele. Nenhum homem pode fazer isso por você. Somente Deus. Por meio de Jesus Cristo. Amém? Obrigada, Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós reconhecemos que o Senhor é Deus soberano, que todo o poder é do Senhor, que o Senhor é dono de tudo que é nosso. O Senhor é dono do ouro e da prata, de tudo aquilo que o Senhor nos permite viver, o Senhor é dono. O Senhor é dono da nossa vida. E nessa hora, nós reconhecemos que somos totalmente dependentes do Senhor. Que precisamos do Senhor para tudo que nós vivemos. Toma o seu lugar de honra, Espírito Santo, na nossa vida, na nossa casa, nos nossos negócios. Toma o seu lugar de honra, Espírito Santo, e organiza tudo que está fora do lugar. Nós precisamos dessa ordem na nossa vida. Nós precisamos que tudo seja organizado. Dai-nos, Senhor, um espírito de ousadia, um espírito de coragem. Que a verdade reine no nosso coração, no nosso espírito. Que a Tua palavra, Senhor, que a verdade da nossa vida venha e ocupe todos os compartimentos do nosso ser. Que a verdade venha e que a nossa boca consiga declarar a verdade da Tua palavra, nos posicionando cada dia mais diante do Senhor, diante daquilo que o Senhor quer que a gente faça. Pai, nós reconhecemos que a nossa vida não pode e não deve nunca, jamais ser campo do inimigo. Nós não podemos, Pai, nós não queremos, nós não aceitamos que a nossa vida seja o alvo do inimigo. Não, a nossa vida é Tua, Senhor, pertence a Ti. Nós repreendemos e rejeitamos todo ataque do inimigo. Toda seta maligna que vem em nossa direção, nós rejeitamos e declaramos em nome de Jesus que vai bater em retirada, vai cair por terra, em nome de Jesus. Toda a armadilha de Satanás contra a nossa vida vai ser desfeita e revertida pelo poder do nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos, rejeitamos, Pai,
A nossa vida é tua, a nossa mente, o nosso coração são cativos a Jesus. Jesus, nós te amamos. Jesus, o Senhor é o único intercessor verdadeiro por nós que nos liga ao Pai. Vem, Jesus. Vem, Jesus, intercede por cada um de nós. Entra, Senhor Jesus, na nossa causa. Auxilia-nos em tudo através do Espírito Santo. Nós te pedimos isso, Senhor Jesus. Dai-nos toda a direção. Abre os nossos olhos. Que a coragem e a ousadia de Deus esteja em nós, em nome de Jesus. Sabemos quem nós somos. Somos filhas e filhos, somos separados, somos escolhidos. Nós cremos no Senhor Jesus com toda a força do nosso coração, e as promessas do Senhor é a que todo aquele que crê no Senhor terá autoridade, toda a autoridade no teu nome. Tudo aquilo que o Senhor fez, nós teremos a mesma autoridade. Então nós tomamos posse dessa autoridade porque nós cremos no Senhor. Nós tomamos posse da autoridade de orar, de usar as nossas mãos para declarar bênçãos, cura, em nome de Jesus. Nós tomamos posse sobre a nossa vida. Nós declaramos sobre a nossa vida agora, em teu nome, Jesus, que a nossa vida é abençoada, nós somos abençoadas, nós somos escolhidas, nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Nós temos uma vida próspera, a nossa vida é próspera. Nós temos prosperidade de saúde, nós temos prosperidade de amor, prosperidade de paz. Nós temos prosperidade no alimento na nossa mesa. Nós somos prósperos na área financeira, onde nós podemos pagar todos os nossos boletos através da prosperidade que o Senhor traz, de encher os nossos celeiros. Nós tomamos posse de toda a palavra de bênção sobre a nossa vida, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos, Pai, que com o Senhor nós somos vencedores. Com o Senhor Jesus nós pisaremos na cabeça de serpentes e escorpiões e não nos ferimos. Nós não vamos nos ferir, porque nós temos a autoridade do nome de Jesus Cristo sobre nós. Nós somos guardadas pelo teu amor, Pai. Pela autoridade do nome de Jesus, nós declaramos isso sobre a nossa vida. O Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza. Nós tomamos posse de todas essas palavras. Nada vai nos faltar, porque o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso provedor. Todas as promessas do Senhor nós tomamos posse para a nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Declaramos que queremos ser filhos e filhas, porque sendo filhos, o nosso Pai nos protege, o nosso Pai nos conduz, o nosso Pai nos sustenta, nos alimenta, nos guarda. É essa posição que nós estamos hoje, de filhos. E um filho, ele é totalmente conduzido por um pai. É nesse lugar que nós estamos, o lugar onde o Senhor, como nosso Pai, nos guia. E nós declaramos isso de todo o nosso coração, porque é isso que nós queremos viver. E nós estamos aqui, Pai, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Glória, glória, glória. Aleluia. Bendito é o Senhor. Amém? Deus te abençoe. Que o Senhor te guie, te conduza em tudo que você precisar no dia de hoje. Amém? Em nome de Jesus. Até amanhã. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Tchau.
Até amanhã.